Então, para continuar falando sobre a atenção à asma, mas agora com um foco ainda maior sobre a própria atenção primária, a gente teve o prazer de convidar uma das maiores especialistas do Brasil de atenção primária, que tem estado conosco em diversos eventos, né? E eu agradeço muito por novamente conseguir atender, né, com a sua agenda que é super cheia, né? Atender o nosso convite, que é a senhora Maria José Evangelista, que é assessora técnica do Conselho Nacional de Secretarias de Saúde, o CONAS. Muito obrigado pela presença mais uma vez, Maria José, por trazer aqui toda a sua experiência e o seu conhecimento sobre esse tema tão relevante. Boa tarde, Mark. Boa tarde a todos. Desculpa que eu estou com uma gripe horrível. De ontem para hoje eu fiquei muito gripada, então a minha voz está péssima. Veja só, o que a doutora Zuleide e a doutora Sônia falaram, na verdade, Mark, já responde a pergunta que você me fez, porque é exatamente isso que ela coloca. E o doutor Álvaro, quando ele fala da negligência, no que se refere à atenção primária, é porque a gente vive uma crise de modelo. E é por isso que a gente tem tantos problemas, porque nós estamos trabalhando no SUS com um modelo que não está adequado à situação epidemiológica do país. Então, por isso que cada coisa que a gente vai tratar, compartimentalizando, se tiver asma, qualquer problema de saúde, né? A gente vai ver que tem essas dificuldades que vocês relatam aqui. Então, a gente tem 4 níveis de atenção: atenção primária, secundária, terciária e quaternária, onde cada uma trabalha para um lado. Então, esta que é a crise do modelo, porque se continuarmos assim, a gente vai, sempre trabalha, mas de fato não atende às necessidades daquele usuário. Então, como é que o CONAS vem trabalhando essa questão com relação à organização da rede de atenção, que é o que consideramos que dá conta desses problemas todos? Porque na atenção primária a gente tem, no cotidiano, 1.500 condições de saúde que as equipes enfrentam no seu dia a dia. É uma doença que tem um diagnóstico, é uma condição que nem diagnóstico tem, que é uma enfermidade, a pessoa nem sabe o que tem. Então, tudo isso chega lá na atenção primária para aquela equipe dar conta. E como a Sônia e a Zuleide falaram, existe um despreparo, né? A gente trabalha aqui no país com a equipe de saúde da família, onde minimamente tem um médico, um enfermeiro, o agente comunitário e também tem outros profissionais que hoje a gente chama de EMUT, mas tem esse despreparo. A gente hoje tem quase 61 mil equipes. Começamos em 94, portanto, há 30 anos atrás, com 55 equipes em 15 municípios. Hoje estamos nos 5.570, mas isso é muito lento. Então, o CONAS vem com um esforço muito grande já há 10 anos, tentando organizar a rede por região. Nós temos no país 464 regiões de saúde e 119 macro-regiões, onde na atenção primária é possível fazer, como a Sônia falou, 85%, 90% dos problemas que a população tem, mas tem algumas coisas que precisa ir para o especialista. E não temos, e não vamos ter, o especialista nos 5.572 municípios. Então, é preciso que tenha essa organização, onde a atenção primária tenha uma integrada aos ambulatórios, a atenção especializada daquela região e também ao hospital, quando for necessário, no modelo que passe do modelo de agudo, que é quando geralmente a pessoa está acometida com asma, como vocês falaram, procura. Então, nessa organização, a gente utiliza um modelo que nós chamamos de MAC, que é o modelo de atenção às condições crônicas, e entende-se como condição crônica qualquer problema de saúde que passe de 3 meses ou que não seja problema de saúde também. Como, por exemplo, a gestante não está doente, mas é uma condição crônica porque ela precisa de um acompanhamento contínuo ali, pelo menos até 9 meses e depois mais o puerpério. A criança, o idoso, que precisa desses cuidados mais constantes. Então,
No nosso trabalho, a gente trabalha com as equipes de atenção primária, fazendo oficinas teóricas e tutoriais, porque, como vocês colocaram, não adianta ter a linha de cuidado do protocolo lá na unidade se o profissional não utilizar. Não adianta a gente fazer treinamento se a pessoa, quando volta para o seu local de trabalho, também não colocar em prática. Então, nessa experiência que fazemos, a gente, uma vez por mês, ou uma vez a cada 40 dias, temos um grupo que a gente chama de tutor, facilitador, que vai até aquele município, aquela região, treina esses profissionais todos, não só teórico, como eu já falei, mas também num processo tutorial, que estratifica o risco das pessoas que chegam ali, e esses que são de risco, alto risco, médio risco, que precisem de um especialista, a própria equipe da atenção primária encaminha até o ambulatório e tem uma ligação direta entre o profissional da PS e o profissional que está lá no ambulatório, que faz o matriciamento, o treinamento, essa educação permanente com as equipes de atenção primária. Porque, vejam, a gente, como eu falei, né, tem quase 61 mil equipes. Se nós vamos falar do médico, nós não temos nem 6 mil médicos que têm a especialidade que a doutora Sônia tem, que estão lá no SUS. A gente nem tem isso. Então, a maioria dos médicos que estão na atenção primária são ou recém-formados, ou aquelas pessoas que se aposentaram dos seus vínculos, mas ainda quer continuar trabalhando, mas não tem o preparo para fazer as 1.500 coisas que acontecem todo dia. E aí, quando vocês falam assim, mas hipertensão e diabetes tem mais. É porque se trabalha com a prioridade, né? O que é de que é que se morre mais ali naquela região? E é por isso que, normalmente, voltam-se mais para a questão do materno-infantil, porque é uma vergonha que no Brasil a gente não consegue ainda diminuir a mortalidade materna, e hipertensão e diabetes, porque são as condições mais prevalentes no país. Mas, obviamente, que tudo é importante e que nós temos que tentar, no máximo possível, resolver o problema daquela pessoa que ali chegou. E no caso da asma, é isso que vocês dizem mesmo, tem muito despreparo. Então, a gente trabalha por linha de cuidado, fazendo isso que eu já relatei, treinando, acompanhando. Temos no país uma deficiência muito grande de educação permanente, isso é um fato. Então, tudo que vocês colocam como dificuldade são fatos reais, mas que a gente tem tentado, né, através da mudança desse modelo e mais perto das equipes, melhorar e, de fato, dar a atenção que o usuário tem direito. Temos uma dificuldade enorme do apoio diagnóstico, como vocês colocaram, não tem espirômetro nos municípios por aí, não tem mesmo, mas pelo menos nesse ambulatório tem que ter. Então, eu acho que essa integração e esse apoio, esse trabalho que vocês fazem, podem contribuir muito na organização do trabalho aí pelas regiões. Eu vi que o doutor Marcelo é de Minas Gerais. Então, nós temos esse projeto lá em Minas Gerais, o secretário, que hoje é o presidente do CONAS, está ampliando para o estado inteiro, mas Minas é um estado que tem 853 municípios, 19 macro-regiões de saúde, portanto, tem muita complexidade. Eu diria que nesses níveis de atenção, para concluir, a atenção primária é o que há de mais complexo e não é entendida como tal. Então, é muito mais fácil você fazer uma cirurgia cardíaca, um transplante, do que você lidar no dia a dia com a atenção primária, que é tida como de baixa complexidade. E, na verdade, a baixa complexidade é do ponto de vista tecnológico, mas é o que há de mais complexo você atender todas essas coisas que chegam lá na UBS, com todas as dificuldades que tem, com a alta vulnerabilidade social que temos nos territórios e que as equipes, de fato, muitas vezes estão sozinhas para dar conta disso tudo. Então, é isso que o CONAS vem fazendo, a gente é otimista, né? Que já começamos com uma cimentinha, hoje nós já estamos em 1.850 municípios, 170 regiões, 10 mil UBS, nesse modelo que eu estou falando, que é identificar o que é que de fato aquele território, né? Qual é a situação de saúde daquele território e trabalhar
com o apoio dos agentes comunitários, que são fundamentais nessa visita, nesse elo entre a casa e a unidade de saúde, e, de fato, fazer aquela educação permanente das principais condições que a população do território precisa. É isso, estou à disposição para o debate. Muito obrigado, Maria José. Muito importante podermos contar aí com esse apoio do CONAS, fortalecendo a atenção primária, né? E apesar de, né, como você descreveu, um número gigantesco de condições, né, que aparecem, mas, né, o CONAS ajuda aí que essa atenção primária esteja, preparada para isso.